PMTV apresenta Encontro com CR. Oferecimento Unimed, Bahamas, Interconstrutora. Olá amigos, começa agora mais uma edição do Encontro com CR no portal da Tribuna de Minas. Um oferecimento Unimed, Interconstrutora e Bahamas. É com muito prazer que eu recebo hoje para um bate-papo o destacado arquiteto Rogério Mascarenhas Aguiar. Formado há 27 anos pela Universidade Santa Úrsula, no Rio, e mestre pela Universitat Politécnica de Catalunha, em Barcelona, o arquiteto Rogério Mascarenhas Aguiar tem se notabilizado pelo talento e criatividade. Em 2000 foi escolhido arquiteto do ano pelo Clube de Engenharia de Juiz de Fora e no mesmo ano ganhou homenagem especial dos formandos de arquitetura da UFJF, que deram seu nome à turma. Diretor na cidade do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, Rogério tem vários trabalhos premiados, inclusive no exterior, sendo representante do país na celebração das cidades, evento promovido pela União Internacional de Arquitetura em Istambul. À frente do escritório Mascarenhas Arquitetos, ele já assinou inúmeros e importantes projetos, como o Aeroporto Regional Presidente Itamar Franco, o Clube Privilégio, a revitalização do Rio Paraibuna e, recentemente, o condomínio residencial Reserva Ecoville. Seus trabalhos estão publicados em livros e revistas nacionais e internacionais, sendo finalista de O Melhor da Arquitetura Brasileira, concurso realizado pela revista Arquitetura e Construção da Editora Abril. Rogério, uma satisfação receber você. Como surgiu a paixão pela arquitetura? César, essa paixão ela vem desde a infância. O que eu mais gostava de fazer enquanto era criança era desenhar. E aí eu achei que se eu trabalhasse com aquela atividade que eu fazia enquanto criança, eu provavelmente seria muito feliz na minha profissão. Isso só se confirmou, porque desde criança o que eu mais gostava de fazer era desenhar e hoje eu continuo desenhando e recebendo para isso, né? Me realizando com isso. Qual é o diferencial para ser um bom arquiteto? Olha, eu vejo o seguinte, antes de tudo ele tem que ser um bom observador, ele tem que estar atento aos detalhes, como as coisas funcionam, né? Tem que ter uma capacidade de síntese e de observação muito grande. Quando eu estudei arquitetura em Barcelona, na Espanha, me chamou a atenção porque só 2 carreiras demandavam 6 anos na graduação, a medicina e a arquitetura. Porque para você ser um bom arquiteto, você tem que ter um conhecimento bastante amplo de todas as matérias que a gente estuda na escola, no 2º grau, ou seja, exige um espectro de conhecimento muito amplo, que vai da biologia, às artes, da matemática, à geografia, né? Então é preciso ter uma capacidade de síntese muito grande e ser um grande observador. E qual é a sua avaliação sobre os projetos urbanísticos de Juiz de Fora? Olha, há muito tempo eu acho que a cidade está carente de planejamento, né? Nós já tivemos um instituto de planejamento que era fundamental para poder pensar e planejar a cidade que a gente gostaria para o futuro. Mas, infelizmente, a cidade está sem esse equipamento de planejamento. E hoje a cidade vai crescendo muito mais de acordo com os investimentos particulares do que através do planejamento urbano da prefeitura e de outros órgãos, né? Então eu acho que é preciso retomar essa questão de discutir a cidade, de planejar ela, né? As cidades brasileiras normalmente elas crescem de maneira muito desorganizada e sem planejamento e Juiz de Fora não foge muito à regra. Mas é preciso retomar o controle sobre o nosso futuro. Você é descendente de um grande empreendedor em Juiz de Fora, que foi Bernardo Mascarenhas. Realmente foi um homem além do seu tempo? Outro dia eu estava lendo um livro do Wilson Cid, que ele exatamente fala sobre as suas crônicas que ele escreveu desde do tempo de jornalista, né? E ele fez uma afirmação que eu achei bastante impactante, que nunca houve em Juiz de Fora um homem como Bernardo Mascarenhas, à frente até dos outros grandes pioneiros. O elenco de ações que ele fez em prol da nossa cidade realmente é muito inspirador, né? Da energia elétrica, passando pela agricultura, pela fazenda, pela indústria têxtil, né? Todas as inovações em urbanismo e abertura de ruas que ele teve na cidade faz com que ele tenha realmente uma trajetória ímpar na história da nossa cidade. E eu tenho muito orgulho disso. Você já teve, felizmente, né, grandes premiações, inclusive em nível nacional. Sim. Mas certamente o projeto mais significativo tenha sido o de revitalização do Rio Paraibuna. Sem dúvida. Já há quase 25 anos trabalhando com arquitetura, urbanismo e agora com interiores também, mercado imobiliário,
eu tenho, talvez, no urbanismo, os projetos de maior capacidade de transformação do meio e da cidade que a gente vive. Então eu tenho essa paixão especial pelo projeto do Rio Paraibuna, que foi desenvolvido pelo prefeito Tarcísio Delgado, né, lá no início em 2000 e pouco, 2002. Esse projeto foi premiado em Istambul, na Turquia, escolhido para representar o Brasil num evento chamado Celebração das Cidades. E esse projeto foi sendo desenvolvido por todos os prefeitos que vieram depois do Tarcísio, e agora está chegando o momento de fazer a revitalização, ou seja, uma vez iniciada a despoluição do rio, preciso começar o projeto de reurbanizar as margens do Rio Paraibuna. Ele está deixando de ser um esgoto a céu aberto e ele tem a capacidade de se transformar num grande parque linear, na verdadeira espinha dorsal da cidade, na qual eu acredito que num futuro não muito distante pode se tornar uma das áreas mais valorizadas da cidade, se a gente seguir nessa direção de despoluir, revitalizar o rio e melhorar a situação nesse setor tão central na cidade, mas que é muito degradado devido a essas condições ambientais do rio, né? Você acredita que as pessoas hoje têm mais consciência da necessidade de ter um profissional na orientação de seus projetos? Eu não tenho dúvida nenhuma. Como não há muito tempo atrás, o arquiteto ainda era considerado um profissional supérfluo, né? As pessoas faziam construções sem a contratação desse profissional, mas o que a gente vê hoje é que a cidade já conta com quase uma centena de escritórios de arquitetura especializados nas mais diversas atividades, né? Desde arquitetura de interiores, do mercado imobiliário, de clínicas médicas, edifícios comerciais, e isso só faz com que as intervenções e as obras que aconteçam na cidade sejam bem planejadas, né? A gente já atingiu um outro patamar de desenvolvimento em que se faz urgente um planejamento adequado para as obras, e esse é o papel do arquiteto. Rogério, quais seus principais projetos em andamento? Olha, eu sempre optei por não me tornar um arquiteto especialista em determinada área, né? Existem colegas que preferem fazer só clínicas médicas, ou só mercado imobiliário, ou só interiores. Eu acho que o arquiteto tem na sua formação uma característica muito importante, que ele é um generalista, principalmente ele é um generalista. E eu, para não ter exatamente um trabalho muito monótono, eu sempre fiz questão de variar muito as possibilidades de trabalho. Então, atualmente, eu não tenho como não agradecer as oportunidades incríveis, né, de fazer um restaurante para o Masterchef em São Paulo, está projetando uma super casa para um global no Rio de Janeiro, está projetando a sede de uma grande empresa na Amazônia, uma pousada em Fernando de Noronha, né, casas em Búzios, torres comerciais aqui no centro de Juiz de Fora, tá? Possibilidade de trabalhar nesse projeto de urbanismo do Rio Paraibuna, que, como nós falamos, talvez seja o projeto mais importante dessa cidade e da minha carreira profissional também, né? Então, são inúmeros projetos em diversas escalas e linhas, né? Centros comerciais, supermercados, e casas dos mais diferentes tipos. Bom, vamos agora para o nosso ping-pong. Uma referência na arquitetura. Oscar Niemeyer, sempre. Uma personalidade. Uma personalidade, eu aqui para lembrar de Juiz de Fora, o primeiro que me veio à cabeça foi Itamar Franco, para quem eu tive a oportunidade de trabalhar no aeroporto e no museu dele, né? O maior projeto. Revitalização do Rio Paraibuna. Pela história de Juiz de Fora, a gente estaria mudando de paradigma de uma cidade que maltratava o meio ambiente para uma cidade que passa a resgatar o meio ambiente. O que te estimula na hora de criar? O desafio de poder dar soluções para as questões relacionadas a espaço, a estrutura, a custos e principalmente atender as necessidades do usuário. Uma viagem inesquecível. Índia. Prato predileto. É a comida mediterrânea de modo geral. Sobremesa. Chocolate, mousse de chocolate. Time de futebol. Sou botafoguense como você. Estilo musical. Eu já fui da música eletrônica, eu acho que com o passar dos anos, hoje eu prefiro ficar com a música clássica e a MPB. Um momento mágico. Tempos que eu morei em Barcelona fazendo mestrado, foi de um grande aprendizado. Um nome na política. Eu continuo com Itamar Franco, o que faz falta, né? Pela sua hombridade, pela sua simplicidade e pela sua honestidade. Uma cor. O azul. O grife. Muito do trabalho da Osklen. Perfume. Olha, eu uso Calvin Klein. Sonho de consumo. Eu já realizei praticamente todos os meus sonhos de consumo, né? Que é viajar, sobretudo. Já te conheci mais de 50 países e eu acho que se eu querer mais do que isso, eu vou estar sendo, enfim, muito ingrato com o que a vida já me deu. Um filme. Como Estrelas para o Céu, é um filme indiano que eu já assisti mais de 10 vezes, que fala exatamente da pedagogia, do aprendizado, da relação professor e aluno. É um filme pouco conhecido no Brasil, mas eu acho maravilhoso. Uma atriz. Fernanda Montenegro. Um ator.
Aí eu fico com o Leonardo DiCaprio. O melhor papo? O melhor papo é com o CR, né? Porque é uma pessoa que está sempre aberta para o que a gente tem a falar, para o que a gente tem para aprender. É uma pessoa que tem essa capacidade de poder conversar com todas as pessoas de maneira de igual para igual, com uma inteligência ímpar e sempre de maneira muito agradável. Muito obrigado. Qual o Brasil dos seus sonhos? O Brasil dos meus sonhos é um Brasil mais justo, um Brasil sem miséria, um Brasil sem corrupção, né? Eu acho que o Brasil está fadado a ser um grande país, né? Só que a gente ainda está vivendo a nossa adolescência, a gente ainda está aprendendo, cometendo erros absurdos. Mas eu acredito nisso, num país mais justo, democrático, honesto e desenvolvimento para toda a população. Curtir Juiz de Fora é? Eu acho que é curtir a história dessa cidade, curtir a natureza dessa cidade, curtir a comida desse povo, curtir esse povo, né, o povo mineiro, que eu acho extremamente agradável da gente conviver, né? Então eu acho que é ser feliz aonde você está, e aqui é a nossa cidade, né? Rogério, uma frase para encerrar o nosso bate-papo. Olha, é a frase que eu tenho como minha frase de cabeceira, né? Tudo passa, né? Eu acredito essa frase que é do Chico Xavier, ela serve exatamente para aqueles momentos de dificuldade ou de desafios da nossa vida, para ter aquela serenidade e a certeza de que a vida tem desafios, mas ela sempre nos proporciona felicidade. Rogério, satisfação ter você aqui. Eu que agradeço, César. Muito obrigado.